Olá, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua semana? Como é que estão os estudos? Estão conseguindo aprender bastante com as nossas videoaulas? Eu espero que sim, espero que vocês continuem aí focados nos seus estudos, certo? Vamos continuar as nossas aulas. Na aula passada nós falamos sobre a diversidade humana. E essa aula, que é direcionada aos alunos do 8º ano, aula de religião, aula de número 3, nós iremos falar sobre diversidade religiosa, ministrada por a professora Brenda Carvalho. Bom, por que falar de diversidade religiosa? Analisando os fatos históricos, nunca tinha sido comprovado, nunca tinha sido visto tanta diversidade religiosa como nos últimos tempos. Nos últimos 200 anos, vários novos movimentos religiosos apareceram apareceram no nosso meio, certo? Nunca houve tanta diversidade como agora está tendo. Aí no nosso slide ele está nos dizendo que essa diversidade religiosa, ela vai nos trazer novas influências culturais, ela vai nos trazer novos conhecimentos, mostrar as variadas crenças existentes no mundo, certo? E vai enriquecer a nossa experiência na humanidade. Um exemplo que a gente pode estar citando aí de um modelo de religião que a gente começou a aprender dos últimos tempos para cá foi sobre a consciência de Krishna, né? Que trazem tradições milenares, são conhecidas atualmente mundialmente e também conhecidas entre outras religiões. Pessoal, mas como a gente já tinha até falado lá na diversidade humana, né? Como é difícil a gente aceitar outras religiões, né? Muitas das religiões travam inúmeras guerras quando falam sobre outras crenças, certo? Como é difícil chegar a um consenso sobre religião. Por que é difícil, pessoal? Porque eu ainda acredito que é porque a gente não tem um conhecimento total sobre as religiões, porque quando a gente conhece, como eu falei para vocês, sobre a diversidade humana, isso vai também para a religião. Quando a gente conhece as religiões, conhece os principais objetivos que elas trazem, né, o que elas defendem, você começa a, primeiramente, respeitar. Aí você vai ter conhecimento sobre ela, certo? A partir daí, pessoal, a minha crença não vai ser afetada, certo? Eu só vou ter mais certeza ainda do porquê que eu escolhi a minha religião. E passo a ter certeza também por que determinada pessoa escolheu determinada religião, certo? Então, daí a importância do diálogo com as pessoas para chegar a um consenso sobre as variadas religiões existentes no mundo, certo? Nos dias atuais, as religiões elas podem se unir pacificamente, elas podem reivindicar direitos, ela, ao mesmo tempo, tornar pública a diversidade que existe dentro das religiões e todas elas juntas lutarem contra preconceito, lutar contra abuso, lutar contra fanatismo, lutar contra guerras em nome de religião, que tem inúmeras, né? Lutar contra a exploração da fé de pessoas inocentes em nome de Deus, utilizam o nome religião, utilizam o nome de Deus em vão para estar se aproveitando
dessas pessoas, certo? Poderia ocorrer a união entre essas religiões porque o objetivo total das religiões é um só: é transmitir amor, transmitir aspectos positivos sobre o ser humano, transmitir aspectos relacionados à natureza do ser humano, relacionados aos seus princípios, relacionados aos seus valores. Então, para que isso aconteça, pessoal, é imprescindível que ocorra uma pesquisa sobre o universo da religião. É imprescindível que tenha um diálogo sobre as religiões. É interessante que tenha um conhecimento sobre as religiões. É importante que tenha um estudo sobre as religiões, certo? Para que a partir disso, a partir desse diálogo, dessa pesquisa, desse estudo, desse conhecimento, a gente chegue até uma determinada conclusão sobre a religião na qual eu optei, na qual meu colega optou, enfim. Então, pessoal, quando nós nos permitimos conhecer e vivenciar as práticas religiosas dos outros, nós não estamos abrindo de forma alguma mão da nossa crença ou das nossas convicções. Pelo contrário, quanto mais nós conhecemos as religiões, maior discernimento, maior clareza, maior conhecimento eles terão também sobre o nosso segmento, sobre a nossa religião. O que é que cabem a nós? Cabem atitudes de respeito, consideração, diálogo, paz, porque as religiões nós temos que ter noção que as religiões elas têm apenas têm objetivos em comum e ela tem apenas um fim, certo? Então não há necessidade de guerras, não há necessidade de intrigas, de brigas quando a gente fala sobre a diversidade de religião. Vamos falar um pouco sobre direitos humanos, a importância dos direitos humanos, a importância da escolha relacionadas à religião, escolhas da sua vida de forma geral, que são asseguradas pelos direitos humanos, porque nós temos os nossos deveres e os nossos direitos. Esses direitos, eles são importante ferramenta de proteção a qualquer cidadão. Existem esses direitos humanos, mas mesmo assim, pessoal, ainda existem diversos casos de desrespeito a esses direitos, colocando pessoas em situações de abuso, intolerância, discriminação e opressão. A promoção desses direitos é imprescindível para o pleno exercício de qualquer democracia. Mas qual a definição dos direitos humanos, pessoal? Direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos, de todas as nações, de todas as classes sociais, de todas as etnias, gêneros, nacionalidades ou posicionamento político. Todas essas pessoas têm os direitos iguais. Segundo a ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões do governo, que atentem contra a dignidade humana. Exemplos de direitos humanos que a gente pode citar: nós temos direito à vida, direito à dignidade, direito à integridade física, entre outros. Quando esses direitos humanos eles são firmados, eles são fixados em alguma ordem jurídica, como por exemplo em Constituição, eles passam a ser direitos fundamentais. Então, professora, qual a importância dos direitos humanos? Eles vão servir como base para esses direitos fundamentais, certo? Como surgiram os primeiros direitos humanos? Aí eu trouxe para vocês uma imagem, né? Essa imagem bem forte
de um movimento realizado por refugiados do Congo em ato contra a violação de direitos humanos e por garantia de eleições presidenciais em seu país. Como foi que surgiram os primeiros direitos humanos, né? Os direitos humanos são garantias históricas que vêm se estendendo até atualmente, certo? Mas só que elas mudam no decorrer do tempo, porque as necessidades da população vai ser específica de acordo com o momento que a gente está vivendo. Porém, como foi que surgiu os direitos humanos? A primeira forma de declaração dos direitos humanos na história, ela é atribuída ao cilindro de Ciro, que é uma peça de argila contendo os princípios de Ciro, que era o rei lá da Pérsia, certo? Ao conquistar a cidade da Babilônia, Ciro libertou todos os escravos da cidade. E aí o que foi que ele garantiu a esses escravos? Garantiu liberdade religiosa e estabeleceu igualdade racial. A ideia se espalhou nos outros locais e com o tempo surgiram documentos importantes falando sobre essa questão da igualdade racial, da liberdade religiosa e demais formas de liberdade. Esses documentos eles são considerados precursores escritos para muitos outros documentos sobre direitos humanos que vieram a aparecer no mundo, entre eles o da Declaração Universal de 1948, que fala sobre os direitos humanos de uma forma geral. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz? A Declaração dos Direitos Humanos, entre os diversos direitos garantidos pela Declaração Universal, eles asseguram os seguintes direitos. Asseguram o direito de não ser escravizado, assegura o direito de ser tratado com igualdade perante todas as leis, assegura o direito à livre expressão política e religiosa, assegura a liberdade de pensamento e de participação política, assegura o lazer, educação, cultura, o trabalho livre e remunerado. Hoje, essa Declaração Universal ela é assinada por 192 países que compõem as Nações Unidas. E ainda que não tenha força de lei, como eu falei para vocês, mas ele vai servir como um documento para base de constituições, certo? Várias leis presentes nas constituições e vários tratados internacionais, eles analisam primeiro essas declarações universais, né, para formular, certo? Uma nova lei, um novo tratado. Como é que esses direitos são garantidos, pessoal? As normas dos direitos humanos são organizadas por cada país por meio de negociação com organizações como a ONU e em encontros por conferências internacionais. Vários países vão lá com as suas ideias, vão firmar os seus compromissos para garantir os direitos de cada cidadão. Sobre todas as áreas eles debatem lá no momento, debatem sobre economia, discriminação racial, direito da criança, entre outras coisas. Para cada um desses tratados existe um comitê que fica responsável por avaliar como as nações participantes estão cumprindo com essas obrigações, que no momento que eles foram lá assinar o tratado, eles se comprometeram, certo? Outro instrumento para a garantia desses direitos são as operações de manutenção da paz, que são realizadas pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e que fiscalizam o cumprimento dos direitos humanos em diversas partes do mundo. Além disso, já existem 3 tribunais de direitos humanos, um localizado na Europa, um na África e no outro no continente americano. Cada país fica responsável por garantir os direitos humanos dentro de seu território, mas na fiscalização destes direitos atuam também instituições de direitos humanos, organizações profissionais, instituições acadêmicas, grupos religiosos, organizações não governamentais, entre outros. Então, o país vai garantir esses direitos,
Mas na fiscalização a gente pode incluir outros órgãos para ajudar nessa fiscalização. Na prática, os direitos humanos ainda é um desafio. Trouxe para vocês aqui uma imagem de alguns refugiados para mostrar para vocês que os direitos humanos é algo complexo, é algo complicado de ser respeitado ainda nos tempos de hoje. Segundo o doutor de filosofia do direito Bernardo Guerra, o desafio para a eficácia dos direitos humanos está relacionado principalmente à falta de vontade política. Muitas vezes porque alegam altos custos dos investimentos sociais. Então, pessoal, quando a gente sabe que há um investimento grande, há um custo alto, e a falta de interesse naquela causa, que é no caso o direito humano, aí não existe movimentação, não existe empenho dentro do país, né? Dentro da política, né? Um caso bastante notável é o da Síria, que eu trouxe a imagem para vocês, que após anos em guerra civil enfrenta uma grave crise de refugiados, metade deles crianças sem acesso à educação, sem documentos e que muitas vezes não são os responsáveis pelo sustento da família. Nós citamos o caso da Síria porque é um caso bem notável, mas nós temos conhecimentos também de pessoas que não têm seus direitos assegurados, pessoas que passam por necessidades, né? Pessoas que não têm acesso à educação, tudo isso pela falta ainda daquela força, daquela vontade do país em realizar à risca o que diz os direitos humanos, as leis dos direitos humanos, o que está incluso nos direitos humanos. Então, pessoal, nós finalizamos a nossa aula, falamos sobre a diversidade religiosa, falamos sobre os direitos humanos, o principal conceito de direitos humanos, falamos como foi que ele surgiu, se ele está presente ou não no nosso dia a dia. Então, a partir disso, vamos começar a realizar as atividades, certo? A primeira problematização é possível ser igual ou mais diferente? A partir desse tema, a gente vai para as ações e operações. Ouvir o poema Ciranda da Bailarina e fazer uma reflexão sobre nossas diferenças e semelhanças. Depois disso, eu quero que vocês respondam ao questionamento: quem é a bailarina que o texto se refere? Produzir poemas sobre a amizade também. Quero que vocês desenhem balões das mais diversas formas e coloquem sugestões dentro de como viver em paz. Quero que vocês colham também respostas dos seus pais ou responsáveis sobre o que é ter paz para eles. Logo após, também quero que vocês assistam a um filme chamado de Extraordinário e reflitam a ideia principal que o filme vai nos mostrar. Outra problematização é sobre os desafios para a garantia dos direitos humanos. Qual a ação e qual a operação? Quero que vocês assistam ao vídeo. A música que todos deveriam saber a letra é o nome do vídeo, encontrado nesse endereço eletrônico. Faça uma reflexão sobre o vídeo assistido e depois você vai criar uma resenha, você vai escrever sobre o assunto, levando em consideração todos os aspectos relevantes desse vídeo. Todas as atividades deverão ser enviadas para o sistema na forma digitalizada ou de arquivo de imagem, quando for solicitado pelo professor. Pessoal, não precisa estar ainda se questionando qual o endereço eletrônico. Eu ainda não informei para vocês qual o endereço eletrônico e ainda não cobrei a entrega dessas atividades. O que eu estou cobrando para vocês é a realização delas. A entrega eu ainda vou marcar o dia e vou dizer qual é a plataforma de entrega, certo?
Até lá, vocês vão realizando as atividades se for na forma escrita, que seja com a letra legível, bem organizada, certo? Se for na forma digitada, que seja organizado também, as perguntas estejam presentes juntamente com as respostas, que tenham a data que eu solicitei a resolução das atividades e os vídeos que sejam vistos porque vão ser debatidos mais à frente, certo? Sobre a música que todos deveriam saber a letra, ele está disponível nesse endereço eletrônico, mas também está disponível aqui nesse QR Code. Caso vocês tenham um leitor de QR Code no celular, é só fixar aí no QR Code e ele vai encaminhar até o vídeo, certo? Eu quero recomendar para vocês que vocês, se o celular de vocês suportarem, baixem um leitor de QR Code, se ele for compatível também, porque sempre vou estar colocando vídeos, poemas, links por meio do QR Code, certo? Se o seu não for compatível, nenhum da sua casa, você pede para o seu coleguinha para que ele passe o endereço eletrônico na qual esse vídeo vai estar presente. Tudo bem? Entenderam? Então eu aguardo vocês na próxima aula com tudo realizado, com todas as atividades realizadas e tudo em dia, ok? Até mais!